Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E nasceu, logo porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. O Evangelho de hoje, que a Igreja nos traz, vem falar desta parábola tão conhecida do semeador. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca para anunciar, para pregar o Santo Evangelho. A gente vê aqui Jesus, aonde se encontra sempre naquela força que lhe move, a graça do Pai, como diz João 4:34. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. A vontade do Pai era que Cristo ele fosse evangelizar, ele fosse anunciar, ele fosse propagar as maravilhas do coração do Pai. Então, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, João 4:34. E a gente vê em diversas passagens que o Cristo é incansável no anúncio deste Evangelho, no anúncio desta palavra, em revelar ao mundo aquilo que o mundo ainda não conhecia. Revelar um Deus amoroso, um Deus que busca a humanidade não para condenar, mas para salvar. E não é diferente aqui o Cristo, uma tal multidão ali vai e está em volta de Jesus, de tal forma que ele é preciso entrar numa barca e aí afasta um pouco da margem e começa a ensinar. Ou seja, a gente pode aqui dizer que Cristo usou os meios que tinha de favorecer a comunicação. No monte, no Sermão da Montanha, Jesus ele sobe no alto, mais ou menos calcula para onde o vento está dando, manda que o povo vá na direção que o vento está indo e ali ele começa a falar, porque é muita gente. E aí, como tem os recursos da caixa de som, do microfone, ele vai usar o que ele tem naquele momento, que é a natureza a seu favor. Ele sobe ao monte, está no canto mais alto, e aí manda o povo ir para onde o vento está dando, e aí começa a falar, e a sua palavra vai sendo levada mais longe, aquelas pessoas estão mais distantes e vão escutar. Aqui Cristo também usa quase a mesma técnica. Ele entra numa barca e pede que afaste um pouco da margem, e aí ele consegue ter visão de todos, todos conseguem também ver ele, e ele começa a anunciar de frente, ou seja, não é de costa, ou seja, quando ele está ali em volta, o povo está em volta dele, ele está de frente para uns, de costa para outros. Quando ele entra na barca, afasta um pouco da margem, tanto ele está vendo todos de frente para todos, como todos estão vendo ele de frente. Então Jesus ele usa desses meios naturais que tem. Se ele estivesse hoje aqui também, se ele viesse nesse tempo e saísse evangelizando, com certeza o Cristo não iria ter preconceito de usar
as redes sociais, de usar o microfone, de usar a caixa de som e aí por diante, de usar os meus áudios e visuais para evangelizar. Como era naquele tempo, ele usou o que ele tinha ao seu favor. Então ele entra nessa barca, afasta um pouco da margem e aí começa a evangelizar, falar das maravilhas do reino. E nesse ensinamento, dizia ele, um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Esse semeador é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. A semente é a palavra de Deus. O terreno somos nós, eu e você. E aí nós vamos fazer uma avaliação. Que terreno eu estou sendo? Terreno de beira do caminho? Terreno perigoso? Terreno espinhoso? Ou terra boa? Ou seja, que terreno eu estou sendo? Vamos fazer uma avaliação hoje. Que terreno eu estou sendo? Terreno de beira do caminho? Terreno pedregoso? Terreno espinhoso ou terra boa? E aí cada um de nós vai fazer uma avaliação de nós, não é do outro. Nós temos a tendência de querer analisar o outro, se o outro se converteu, se o outro creu, se o outro está fazendo a vontade de Deus ou não. Nós não somos chamados a ser fiscal de ninguém, nós somos chamados a nos converter. Pedro, se converte, cuida de ti. Se para cuidar de nós, nós somos tão trabalhosos, tão de coração duro, já é tão difícil, imagina nós querer mudar os outros. E querer mudar a força da palavra, querer mudar muitas vezes a força do moralismo ou de uma falsa estampa do homem santo, do homem perfeito. Não. Primeiramente, ninguém muda ninguém. Quem muda é Cristo. E Cristo respeita o livre-arbítrio que o Pai deu a cada um de nós. Então, se eu não quero mudança, Deus respeita. Deus não vai forçar, não vai dizer se vai ter agora que aceitar-me de goela abaixo. Não. Se me aceitares, eu irei, entrarei e farei em ti minha morada. E de ti vai fluir rio de água viva, diz o Senhor. Se não, eu baterei em outra porta. Então, meus irmãos, é o momento da gente fazer uma reflexão olhando para nós. Que terreno eu estou sendo? Que terreno? Terra de beira de caminho são aquelas pessoas que escutam a palavra, mas que não crê, não acredita, faz pouco caso. Por isso, facilmente, o demônio vem e rouba. Rouba porque não caiu na terra do coração. Terreno de solo pedregoso são aquelas pessoas que até escutam a palavra de Deus com alegria, com satisfação, que acolhe e até nasce, mas, como diz a palavra, não consegue enraizar. Por quê? Porque o solo é pedregoso, ou seja, por cima somente uma camada superficial de areia, de terra, mas embaixo é pedra. Ou seja, quando nós aparentamos uma conversão somente superficial, somente aparente, ela será revelada na primeira aprovação, na primeira situação dolorosa, na primeira perseguição. Ela será provada na primeira perseguição. E aí tudo pode vir por água abaixo. Se eu não tiver raiz, tudo vem por água abaixo. Eu não vou resistir, eu vou desistir, eu não vou adiante. É como diz, a semente que caiu no solo pedregoso são aqueles que escutam a palavra, até nascem a plantinha, mas quando vem um sol que desponta forte, ela murcha, ela morre, porque a raiz não aprofundou, porque tem pedra por baixo. Então, meus irmãos, se a conversão ela não é profunda, ou seja, ela não é de dentro para fora, não tem como.
o sol da aprovação deste mundo faz com que a gente não resista, mas sucumba diante das perseguições, das situações contrárias, e que são várias à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus dos dias de hoje. E a semente que caiu entre os espinhos, são aqueles que escutam também com alegria a palavra e até crescem e até estão ali animados. Mas aí vem as ilusões, as riquezas, os desvios, as chamativas, coloridas do mundo, e aí aquelas pessoas vão sendo sufocadas, e a palavra não frutifica. Não conseguem frutificar, e a tendência é até morrer. Então, que eu e você não sejamos terreno de beira de caminho, terreno perigoso ou terreno espinhoso, porque senão não iremos frutificar por reino de Deus. Então, as ilusões, as paixões, as chamativas do mundo, as propostas de grandeza nesse mundo, tudo isso vai nos sufocando, nos tirando do foco da palavra de Deus, nos tirando do foco da caminhada. Isso nos impede de nos engajar, de ter tempo para servir na igreja, de ter tempo para servir no pastoral, no movimento, porque a gente está com a cabeça cheia de outras coisas, e aí vai sufocando, uma vez a semente que até nasceu, mas que foi sufocada e não sobreviveu. Terreno espinhoso. E a terra boa são aqueles que escutam a palavra e que ela cai no coração e que dá fruto, 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1. Então, meus irmãos, que eu e você peçamos a graça a Deus de sermos terra boa. Nós sabemos que a terra, ela, por mais que ela seja boa, ela tem um tratamento. Ela tem ali na agricultura, quem trabalha na agricultura vai saber que o terreno, por mais fértil que ele seja, naturalmente, ele há um processo nele. Há um processo de aradar, há um processo de gradear, e aí tantos processos naquela terra para que ela possa estar ali de uma forma que possa acolher bem a semente. E aí quem é que vem trabalhar, fazer todo esse processo do aradar, do gradear, muitas vezes até do brocar, né, que é aquela broca que chega naquele terreno cheio de toco, cheio de mata, que faz aquela broca, aquelas coivaras, bota fogo, limpa o terreno, depois passa o arado, depois gradeia e depois gradeia novamente, e aí por diante, e depois vem a semente. Trazendo para o sentido espiritual, quem é que vai fazer isso? A oração. O Espírito Santo de Deus, a oração, ela vem nos preparar para acolher e acolher bem, como terreno bom, a palavra de Deus, que é a semente que é lançada no meu e no seu coração. Então, por isso, é costumeiro nos nossos grupos de oração, da Renovação Carismática, a gente inicia sempre com um texto. Grupo de oração é mariano. Grupo de oração da Renovação Carismática são grupos marianos. Inicia sempre com o Santo Texto, porque lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, quem estava presente com os apóstolos, Maria, Nossa Senhora, em oração. Então, no nosso grupo de oração, nós chamamos primeiro quem? Nós chamamos a presença de Nossa Senhora. Vem, mãe, vem, mãezinha, vamos interceder aqui junto conosco, vamos orar conosco, vamos pedir que se cumpra, mãe, hoje o Pentecostes em nossas vidas. Então, grupo de oração da Renovação Carismática são grupos marianos. Inicia sempre com o Santo Texto aqui na nossa região, né? Estado do Ceará, aqui na nossa Diocese de Crato. Inicia sempre chamando a Virgem Mãe para estar conosco. E aí, depois do Santo Texto meditado, nós iremos viver aquele momento de louvor mais animado, louvando a Deus, bendizendo, como o rei Davi, como está escrito nas Escrituras, o rei Davi que dançou na presença de Deus. E aí nos grupos de oração a gente louva ao Senhor, dançando no Espírito, não na carne, dançando no Espírito, na presença do Senhor. É uma preparação do terreno. E aí depois vem o momento de oração. Veja, olha o processo.
desbrocamento da mata, né? O arranca-toco, as coivadas da fogo, é o Santo Terço. O Aradá é aquele momento de louvor, louvar a Deus, bendizer a Deus, se libertar pelo poder do louvor, o Aradá. O Gradear, a oração, onde entramos naquele momento de oração, clamando a efusão do Espírito Santo. E depois, a pregação do Santo Evangelho, que é a semente, a palavra que é semeada no coração, ou seja, coração terreno eu, que já foi trabalhado o quê? O brocar, o arrancar o toco, limpar o terreno, fazer coivara para fogo, Nossa Senhora Virgem Maria, Santo Terço. O Aradá, o louvor, louvando e bendizendo ao Senhor como dançou o rei Davi na presença de Deus. O Aradá. O Gradear, a oração clamando a efusão, a ação poderosa do Espírito Santo em nós. E agora o momento da palavra, que é a semente, que é essa palavra de Deus que é semeada no meio do seu coração. Veja como esse terreno já se encontra, passado por todos esses processos. Os nossos grupos de oração da Renovação Carismática nos proporcionam tudo isso. Por isso te convido, te exorto, participe de um grupo de oração da Renovação Carismática, se você ainda não participa. Aqui na nossa realidade, na nossa comunidade São Sebastião, temos o grupo de oração Testemunho da Luz, que acontece todos os sábados às 19 horas aqui na Capela São Sebastião. Então você que porventura vier se deparar com esse vídeo, aí nas redes sociais, sinta-se convidado a fazer parte desse grupo de oração, a fazer parte desse momento muito importante, muito especial, que transforma e transforma vidas. A minha foi, de certa forma, transformada pela vivência de oração num grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Então, queremos que o nosso coração, que nós, como terreno, muitas vezes bruto, muitas vezes precisando de todo esse tratamento, sejamos assim trabalhado para estar fértil e bem aí aberto a acolher a palavra de Deus. Vamos participar, vamos se engajar, seja em um movimento, em uma pastoral, na nossa realidade, na minha, eu, no grupo de oração, mas vamos participar, vamos viver bem a nossa fé, para que pelo poder da oração, eu e você, o meu e o seu coração, seja trabalhado pelo poder da oração, para que este coração seja um terreno fecundo, para que caindo essa semente nele, que é a palavra de Deus, possamos dar fruto. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Por isso, eu e você, meu irmão, sejamos pela graça de Deus, pela sua misericórdia, sejamos terreno bom e não terreno ruim, mas um terreno bom, porque como já disse em outras oportunidades aqui, Deus nos fez bom. Tudo que Deus fez é bom. Deus é inacessível ao mal. É mal, não vem de Deus, não pertence a Deus. Então, nós somos bons pela nossa origem, por aquele que nos fez, que nos criou, nos fez bom. Se há aí, como já disse, se o mal entrou, foi pela abertura ao pecado, pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e pela desobediência entrou o pecado no mundo. E uma vez Adão e Eva pecando, esse pecado também, de herança, passou a todo o gênero humano. Mas nós bem sabemos que se por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem veio a justificação de toda a humanidade. Se por uma mulher, na desobediência, veio a consequência da queda do homem, pelo sim da mulher também veio a consequência do levantar do homem. O sim de Maria trouxe para nós a salvação e a edificação do homem pelo sangue de Cristo. Entenda, a desobediência de Eva trouxe a consequência do pecado ao homem.
E o sim de Maria trouxe a consequência da edificação em Cristo da humanidade. Então que eu e você tenhamos a certeza que Deus nos fez bom e que nos dá o Espírito Santo para que cada um de nós seja tocado e transformado pela força e a graça do Espírito Santo, para que sejamos o que Ele faz de melhor, santos. A missão do Espírito Santo é santificar a sua igreja, não é outra. Então não ignore, palavra santa. Tem gente que ignora, quem é santo, quem é santo. Bom, estamos no caminho. Podemos ainda não ser, mas a missão do Espírito Santo é fazer o que Ele faz e faz bem. Ele faz santos, mas é preciso que eu permita, que eu me abra à ação do Espírito Santo, que eu permita que Ele haja, que Ele trabalhe em mim. Porque uma vez eu permito que o Espírito Santo trabalhe em mim, uma vez a palavra sendo lançada no meu coração, me tornarei pela força e a graça do Espírito Santo terra boa. Porque será aí dissipado as cisanhas, né? Será retirado os trapos do homem velho, do Adão velho, porque agora o homem está novo em Cristo, que é o novo Adão da obediência, o Cristo da obediência, que trouxe na sua obediência consequências boas do edificar, do levantar e do ressuscitar o homem que estava morto. Então, possamos acolher, não tardar a nossa acolhida desta graça, e como diz, graça que é gratuita, para mim e para você, a graça do Espírito Santo que é derramado sobre mim e sobre você. Por isso possamos dizer sempre: ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchi os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte vivo, fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder nas mãos do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações cheios de amor, nossa fraqueza encorajai, tal força eterna, ó protetor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a você que esteve até agora aqui no canal, ouvindo, meditando, acolhendo essa palavra que cura, que salva, que liberta. Peço a você, deixa aí o seu gostei, o seu joinha, se inscreve no canal e digo e afirmo: Deus te chamou a não ser meramente um telespectador, mas ser um anunciador desta palavra. Por isso, peço a você, se inscreva, compartilhe e vamos juntos, com a graça que é do alto, evangelizar.